Boa tarde, minha seleta audiência do programa Leite Matos, Arquivo da História. Que bom tirarmos aqui, mais uma vez, para falar de uma pessoa ilustre e que o Brasil aprendeu a gostar. Antes de começar o programa, lembrar para que todos se inscrevam no canal, porque se tiverem inscritos no canal, não precisa nem a gente mandar o link, já está inscrito no canal. E ao se inscrever no canal, dê a sua joinha caso goste do programa, goste da maneira como Leite Matos faz a história. Hoje nós vamos abordar a vida de Calbi Peixoto, toda a história dele, desde quando ele nasceu até o dia que Calbi morreu e foi abraçado nos braços de Deus. Calbi Peixoto nasceu no dia 10 de fevereiro de 1931, nasceu em Niterói e morreu aos 85 anos, no dia 15 de maio de 2016. Cantor desde o final da década de 40. Até o final da década de 40, ele teve outras atividades para sobreviver. Quando ele era seminarista do Colégio Salesiano em Niterói, ele cantava no coral do colégio e se destacava. A voz dele era destaque no coral do Colégio Salesiano. E era muito querido pelos padres, pelos colegas. Todas as comemorações que tinham que cantar, Calbi Peixoto era escolhido. E sempre Calbi Peixoto, um menino tímido e tal, mas que tinha uma voz inigualável. Quando terminou o colégio, Calbi Peixoto continuou cantando no coral da igreja que ele frequentava. Ele era católico e cantava no coral da igreja que frequentava. E fazia muito sucesso, cantando no coral da igreja, e tinha outras atividades para ganhar dinheiro. Quando foi no final da década de 40, 1947, é que Calbi Peixoto se lança cantando, e aí nas ruas, e as pessoas viram que ele cantava muito, convidado para cantar em uma boate, cantar em outra boate e tal, virou cantor da noite e fazendo sucesso. E gravou uma música que eu gostaria, que eu digo que é a música que eu boto todos os dias, peço a Alexia para cantar na hora que eu vou dormir. É a música Conceição. E se a produção tiver aí, Conceição, sim, lembro muito bem. Coisas que o morro não tem. Ou então, se aparecer, que ele disse a sorrir, verdade, ele iria subir. Subiu, ninguém sabe, ninguém viu. Hoje o seu nome mudou, pisou. Eu sei, dando a subida do seu, agora daria 1 milhão a ser outra vez Conceição, Conceição.
Calbi Peixoto marcou com a música Conceição. A música fez sucesso no Brasil inteiro. Alguns artistas não gravaram essa música, só gravaram depois que ele morreu. Um deles eu me lembro, que é Aguinaldo Timóteo, um dia aqui na Bahia, ele me disse, Timóteo, por que você não gravou Conceição? Você com um vozeirão desse. Ele me disse, eu não gravo Conceição. Conceição é música de Calbi e eu não me sinto com coragem de gravar essa música porque não quero concorrer com Calbi Peixoto. E eu perguntei para ele, mas você não sabe quem morre primeiro, se é você ou Calbi? Ele disse, bom, aí é outra coisa. Caso o Calbi morra primeiro do que eu posso gravar Conceição. Mas enquanto Calbi Peixoto for vivo, eu não gravo Conceição. Eu achei uma postura muito digna de Aguinaldo Timóteo, quando ele disse que não gravaria Conceição em consideração ao amigo. Calbi Peixoto que o nome dele completo era Calbi Peixoto de Barros, mas ele tinha um apelido que chamava ele de professor. Professor por quê? Porque, aliás, quem chamava mais eram os colegas dele de professor, porque ele era um professor da música. Então chamavam ele de professor. Chamavam também de Roncobi e também de Calbi Dejon. Calbi Dejon. Calbi tinha esses 3 apelidos. Calbi fez diversos sucessos. Eu lembro, e ele conseguiu estabelecer no Brasil as chamadas serenatas. No meu interior mesmo, se cantava serenata em homenagem a Calbi. No meu interior, quem puxava a serenata com as músicas de Calbi Peixoto era Telzinho, que é pai do procurador do Estado, Dr. Edson Teles Costa, que é meu primo e irmão. O pai dele puxava essas músicas nas serenatas. E, fazendo essas serenatas, Telzinho conseguiu uma mulher que ele amava e casou com essa mulher, Maria América, conhecida na minha terra como Dona América. E inspirado em você, Calbi, na memória de Calbi, ele cantava músicas lindas, como Conceição, Tarde Fria, A Pérola e o Rubi. Telzinho dava cada solo do saxofone fantástico, mas também cantava, tocava violão, bandolim, Telzinho timbal. Telzinho era um artista completo. Ele tocava qualquer instrumento e também cantava. E aqui na Ribeira, em Tapajipe, tinha também uma seresta, que era comandada por Tomás. Tomás tinha um vozeirão que cantava até no banheiro. E tinha os vizinhos se deliciavam com a voz de Tomás, cantando as músicas de Calbi Peixoto. Quando ele ia ao banheiro, todo mundo ia para as suas varandas ouvirem Tomás soltar a voz. Quanto mais tempo ele demorava no banho, mais melhor para os vizinhos, que ouviam aquele vozeirão. Aliás, Calbi também chamava a atenção dos vizinhos. Uma vez foi entrevistada uma vizinha de Calbi e ela disse qual era a melhor coisa que ela tinha na vida dela, de ser vizinha de Calbi. Porque quando ele vai ao banheiro, ele abre aquele vozeirão e a gente ouve. Uma coisa que todo mundo ama quando Calbi em casa abre aquele vozeirão. Porque quem canta gosta de cantar, canta em qualquer lugar, não é? E Calbi era um desses. Calbi se profissionalizou no fim da década de 40. Em 1947, por aí, foi a profissionalização de Calbi.
E além dele ter estimulado as serenatas no Brasil, ele divulgou também muita gente que não seria divulgada se não fosse Calbi. Muita gente fez sucesso por causa de Calbi. E eu, certa vez, tive a oportunidade de ouvir Calbi Peixoto cantar aqui na Bahia, na Associação Atlética, algumas vezes. Ele cantava na Associação Atlética da Bahia. E vi também, ele já no final da vida cantava no Bar Brahma, em São Paulo. E todas as vezes que eu ia fazer uma audiência em São Paulo, fazer um júri em São Paulo, eu sempre terminava e saía correndo à noite para ver a hora que Calbi Peixoto começava a cantar no Bar Brahma. Que saudade, muita saudade do Bar Brahma, não sei se ele existe, e saudade também de Calbi. E uma coisa que me chamou a atenção foi a solidariedade dos amigos de Calbi, sobretudo Aguinaldo Timóteo e Aguinaldo Raiol. Calbi, quando já não tinha mais condição de cantar, ele não tinha mais condição de fazer um show, mas ele tinha um contrato com o Bar Brahma, e o Bar Brahma enchia para ver Calbi Peixoto. E esses dois amigos, Aguinaldo Timóteo e Aguinaldo Raiol, iam para o Bar Brahma, ficavam com Calbi, e Calbi puxava a música, e aí eles seguravam. Calbi não tinha mais condições físicas de cantar na noite, mas ia porque ele gostava muito de se vestir bem, não é? Calbi se vestia muito bem, e ele recebeu um conselho de um mentor intelectual seu, que disse: Calbi, você é cantor de brilho, você se veste bem, mas você deve se vestir também com muito brilho, você vai brilhar com brilho. Olhe bem, você vai brilhar, mas com brilho. E ele ouviu esse mentor intelectual e sempre usou muito brilho nas suas músicas, quando cantava, e sempre fez sucesso com esse brilho. Tem muita coisa para falar de Calbi. Eu peço até a produção que ponha outra música de Calbi, para enriquecer os corações da nossa audiência. De fria, frio ao mar, você vem me acalmar, e o vento sopra frio, gelando, e eu sem você até quando, hein, o vento e a tarde é fria, estou só, minha alma vazia. Ouvimos também Tarde Fria, as serenatas de Telzinho na minha terra, na porta de Dona Virgínia. Eram serenatas fantásticas. Também em Salvador tinha serenata de Tapajipe, da Ribeira. Eram serenatas que, estimuladas pelas músicas de Calbi Peixoto. Calbi, que até hoje as pessoas sentem sua falta, Calbi. Calbi, ele tinha um timbre de voz de estilo aveludado. Gostava de uns penteados excêntricos, roupas extravagantes, mas brilhantes, todas brilhantes. Até sapato brilhante ele introduziu no Brasil, sapato brilhante. O pai dele, o pai de Calbi, tocava violão.
A mãe dele tocava bandolim. Os irmãos todos eram instrumentistas. Todos os irmãos de Calbi eram instrumentistas. Ele cantou e as irmãs cantoras. Era uma família de artistas. Toda a família de Calbi Peixoto gostava de música, trabalhava com isso. E Calbi não foi só um cantor do Brasil. Calbi Peixoto, além de cantar os brasileiros, também cantou o mundo. Para quem não sabe, Calbi também teve vários encontros internacionais. Ele teve um encontro de quem se tornou amigo, Elvis Presley. Fez questão de encontrar com Calbi, de ouvir a voz de Calbi Peixoto. Frank Sinatra, outro artista internacional, que também fez questão de conhecer Calbi e cantar com Calbi Peixoto. Lembro que na minha idade tenra, ainda com 7 anos, 8, 9, eu descobri uma voz de um artista internacional que eu fiquei seu fã, Nat King Cole. Eu comecei a ouvir, naquela época não tinha televisão ainda, não tinha nem saído a televisão preto e branco, eu via através de uma vitrola que meu saudoso primo Arnaldo. Ah, Arnaldo, que saudade eu tenho de você, viu? Você foi meu primeiro primo par de mãe e Nerivaldo o primeiro primo par de pai. E eu adorava esses dois primos. Arnaldo, como eu lhe queria bem. Infelizmente, no ano 2024, você foi recebido pelo pai de braços abertos. Mas eu lhe queria muito bem. Como queria também a Nerivaldo, que também foi recebido pelo pai nos braços abertos. Dois primos bons, pessoas maravilhosas, souberam ser primos mais velhos. Ensinaram tudo a seus primos mais novos. Que bom eu lembrar agora de Arnaldo falando sobre Calbi Peixoto. Arnaldo trouxe de presente para mim uma radiola portátil e me deu de presente o disco na época, não era nem CD, era disco de Nat King Cole. E eu passava muito tempo ouvindo. E sempre que eu ia dormir, eu botava o disco de Nat King Cole para dormir. E fazia daquela canção de ninar. Ouvia todas as canções de Nat King Cole. E Calbi teve também com ele. Teve também com Richard, teve também com Connie Francis. Calbi realmente teve com vários cantores da sua época. Se a produção tiver aí uma música que eu gosto também, A Pérola do Rubi. Como ouro de lei, seu amor, meu tesouro que Encontrei. coração Eu guardarei. Verás com os lábios meus o milagre de Deus. As canções que eu mais gostava de ouvir de Calbi Peixoto eram essas que eram soladas do saxofone por Telzinho, que no meu entendimento o maior maestro da ilha Itaparica, e cantada por Tomás. Tomás era um tio meu, irmão do meu pai, que
dos irmãos do meu pai era o que tinha a voz mais aguda, a voz mais perfeita. Era uma voz que eu tenho saudades até hoje da voz de Thumaz. E toda a família lembra que Thumaz, quando abria o coração, cantava, encantava as pessoas que o ouviam. O Calbi, quando começou a cantar, ele gostava muito de cantar samba. Cantava muito samba, Calbi, no Rio de Janeiro. Muito samba canção. Cantava muito bolero. Não sei se a produção tem condições de botar um bolero de Calbi, aquele bolero que ele fez sucesso, Bessa-me Muito, e que deu até demissão de ministro. Última vez, bessa-me muito. Nació de ti, de las estrellas. De mí, nació del alma. Nació de ti, de la esperanza. De Dios, para los dos nació del alma. Bésame otra vez, así, así, pero mucho, como se fue esta noche, la última vez. Bésame. Besa mucho, que tengo miedo de perderte otra vez, que tengo miedo de perderte otra vez. As músicas de Calbi, sobretudo os boleros cantados por Calbi, me inspiraram a gostar de dançar. Na minha juventude, me lembro que aos 14 anos eu já dançava. E gostava de dançar os boleros de Calbi Peixoto. Logo cedo, comecei a frequentar à noite e sempre louvando e agradecendo quem trazia Calbi Peixoto para cantar nos finais de semana da Bahia. E cantei muito as músicas de Calbi Peixoto, dancei muito os seus boleros, mesmo que fossem cantados por outros artistas. E hoje a Bahia é servida de vários artistas que cantam músicas muito bem e que reproduzem aqueles que fizeram escola no bolero, na seresta, até na gafieira. Como eu agradeço a Calbi Peixoto ter feito escola. E Calbi foi o primeiro brasileiro que cantou o rock and roll em Copacabana. Primeiro brasileiro.
E ali a carreira de Calbi se solidificou. No final de sua vida, antes de Calbi ir para o Oriente Eterno, já recebia solidariedade daqueles que também entendiam que Calbi não deveria parar e davam sustentáculo, formando um coral com Calbi Peixoto, que era Agnaldo Timóteo, que morreu na Covid, embora vacinado, tinha as 2 vacinas, mas a Covid não perdoou e levou, e Agnaldo Raiol, que, salvo engano, ainda está hoje aqui, fazendo felizes pessoas com sua voz. E assim eu trouxe a trajetória de Calbi Peixoto para a minha seleta audiência, e um afetuoso abraço e até amanhã no mesmo horário. E não esqueçam de dar o joinha e de se inscrever no programa, que quando você se inscreve no programa não paga nada, mas já recebe o link. Todo mundo que é inscrito no programa recebe o link. E se todos receberem o link, não precisa nem da produção enviar o link para vocês. Vocês já recebem todos os dias. Então vamos aí inscrevendo no programa e não esqueça de dar seu joinha, que é exatamente aquilo que me faz feliz. E eu vou responder ainda, tem uma pergunta, acho que de um ouvinte que faz parte da nossa excelente audiência, que pergunta o que é que tem dessa caneca. E eu prometo que amanhã vou responder o que é que tem nessa caneca. Um afetuoso abraço a todos e um bom dia para a nossa seleta audiência.